Fala galera, então bora iniciar o nosso curso de Front-End com React. Esse curso ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Porque a gente vai recriar uma interface que já foi criada em outro curso em Angular. Esse outro curso é o curso Full Stack 100% JavaScript do nosso amigo e parceiro Karan, do Dev Investidor. Ele criou um curso 100% JavaScript, né? Onde ele propôs fazer um back-end com Node e um front-end com Angular. Então, para quem ainda não viu ou para quem já viu, é um curso bem interessante, vale a pena dar uma olhada até para conhecer como que fica um back-end com Node e um front-end em Angular. Então, esse aqui é o resultado da tela que o pessoal fez lá no curso de Angular, né? É um gerenciador de tarefas, então tem um dashboard aqui, onde eu posso clicar em finalizadas, por exemplo, e eu entro nas tarefas finalizadas, tem um modal para fazer uma nova tarefa, temos aqui um menu de usuários, onde eu posso incluir um novo usuário, excluir, editar, e ele é associado à tarefa, né? Então eu entro aqui em tarefas em aberto, aparecem as tarefas em aberto, finalizadas, enfim, e com o dashboard. Tem um comportamento de menu aqui, e essa aqui é a aplicação que eles fizeram em Angular. Aqui desse lado tem a aplicação que a gente vai desenvolver em React, né? Então a gente vai ter um dashboard aqui também, igual eles têm lá, um cadastro de usuários, né? Que a gente pode fazer a inclusão, edição, enfim, de usuários, e as tarefas em si. Então a gente vai recriar essa aplicação aqui, ela está bem bacana, tá? A gente vai fazer ela com Material UI, que é um framework, uma lib de componentes UI baseada no Material Designer. A gente vai utilizar aqui as rotas do React Router DOM com Lazy Load. A gente vai criar esse efeito aqui de loading baseado no Lot, uma biblioteca bem bacana para fazer esse tipo de efeito. Então, para isso, a gente vai começar o nosso curso aqui. Tá? Eu montei mais ou menos um cronograma, o que a gente vai ver aqui na primeira aula, né? Iniciando o nosso ambiente e tal. Aqui eu tenho um link que é do repositório, onde está a versão final do curso, então eu já tenho a versão final dele aqui. E eu vou me basear em algumas coisas da versão final, porque tem código ali que tem que escrever um pouco assim e tal. Então, para a gente não ficar perdendo tempo escrevendo tudo ali do zero, eu vou começar a pegar alguns blocos de código daqui, para a gente conseguir dar andamento melhor no curso e ter mais vazão, tá? Então, a cada aula que eu for liberando também, eu vou fazer um commit. Então, vai ter o commit da aula 1, commit da aula 2, commit da aula 3, assim por diante, onde vocês podem, no final da aula ou durante a aula, pegar aquele commit da aula e ver aquele código que foi alterado aqui por mim para conseguir ter um andamento um pouco melhor aí do curso, tá certo? Então, esse aqui é o código do repositório que a gente vai ter como base. Eu gosto muito de utilizar, quando eu entro no GitHub em algum repositório público, né? Obviamente, eu pego e coloco aqui o 1S, que é um projeto chamado 1Second, que ele facilita a leitura do repositório. Então, esse aqui eu estou fazendo com o meu repositório. Vocês podem fazer esse 1S aqui em qualquer repositório público para conseguir visualizar ele de uma melhor forma, tá? Então, esse aqui é o repositório, né? A gente vai construir ele aqui do zero, então vamos utilizar ali o Create React App, a gente vai criar a estrutura dele do zero, vamos começar a montar. Então, basicamente, só dando uma olhada por cima, esse aqui vai ser a estrutura de pasta onde a gente vai montar, vamos dividir aí o projeto em módulos, tá? Vamos fazer as rotas ali com Lazy Load, né? Vamos ter uma pegada um pouco assim, mais enterprise para construir essa aplicação, né? Embora ela seja simples, mas eu vou dar algumas dicas aqui de como a gente vai construir uma aplicação que seja escalável, um padrão de código que a gente consiga fazer uma aplicação grande, né? Onde a gente vai conseguir fazer um layout do absoluto zero ali com o Material UI, querendo toda a parte de menu. Então, vale a pena aqui a gente dar uma atenção especial para essa estrutura de pastas, porque ela ficou bem bacana aí e é uma estrutura que eu costumo utilizar em projetos que eu já trabalho ou que eu vou começar e tal, e ela é uma estrutura que atende muito bem às necessidades para a gente conseguir escalar a aplicação, tá? Então, para a gente iniciar o nosso projeto, eu vou voltar aqui no nosso cronograma, eu vou entrar na documentação do React, tá? Essa documentação é reactjs.org, é só pesquisar no Google ali React e entrar na documentação. Ele vai cair nessa página aqui, né? E tem Comece a usar. Eu vou entrar em Comece a usar. No lado direito aqui tem Cria um novo React App, certo? Então aqui na parte de baixo ele explica aqui algumas coisas de alguns toolchains aqui que existe do React, tá? Algumas recomendações que eles têm. Então, uma delas é esse Create React App. Tem o Next, o Get, By, entre outras recomendações aqui, vale a pena dar uma olhada nessa documentação. A gente vai utilizar aqui o Create React App para criar o nosso projeto do zero ali e ele já montar o Webpack configurado para a gente conseguir dar andamento. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal.
Eu vou parar a aplicação que a gente estava rodando lá. Vou voltar aqui. Eu vou parar esse aqui que é o back-end do curso em Angular. Eu vou parar, aqui eu vou parar o Angular também. Vou ficar só com o terminal aberto. E eu vou utilizar o Create React App. Ele está recomendando a gente usar com o NPX aqui. Mas quem não sabe o que é o NPX, não está acostumado com ele e tal, eu vou fazer a instalação dele no NPM de forma global para mostrar como que seria esse uso. E aí fica mais padrão aí para quem quiser utilizar o Create React App no NPM. Ele vai fazer essa instalação. Após ele fazer isso, eu vou utilizar ele, Create React App, e eu vou dar o nome do projeto. Então eu vou dar o nome de curso Full Stack. Peraí, aqui, curso Full Stack. Legal, completou para mim, tem um 2 aqui, ok. Curso Full Stack Dev Investidor React. Então, assim que ele terminar esse comando de criação do projeto, a gente volta aqui e a gente mostra como que ficou a estrutura do projeto para dar andamento no curso, ok? Voltando aqui então, o Create React App criou o projeto para a gente. Ele recomenda aqui a gente navegar a pasta do projeto. Navegando, ele pede para rodar um yarn start para iniciar a aplicação. Antes disso, eu vou dar um code ponto para abrir a aplicação no nosso Visual Studio Code. Aí eu posso voltar lá e agora sim eu dou um yarn start para a gente ver a aplicação rodando e ver se está funcionando. Ele vai subir a aplicação. Enquanto ele vai subindo a aplicação aqui, a gente pode dar uma olhada em código, como que ele estruturou o projeto. Então a estrutura dele é bem simples, tá? A carcaça do projeto com Create React App. Ele tem aqui um package JSON onde tem as dependências. Eu acho que o grande brilho do Create React App é o React Script, né? Onde vai ter os scripts de start, build, teste, enfim, que são os scripts para facilitar a gente a tocar o projeto para frente, né? Então, se a gente não tivesse o Create React App, a gente teria que fazer várias configurações do Webpack e tal, e isso é bem verboso, né? E, inclusive, esse comando eject aqui, ele serve para quê? Ele é curioso porque, uma vez feita essa alteração, ela é irreversível, né? A gente pode utilizar ali um React Eject para ver o que acontece, como que seria a nossa aplicação sem essa orquestração, vamos dizer assim, do React Script. Então é válido dar um eject para a gente ver. Ele vai tirar basicamente essa dependência daqui e colocar um monte de dependência de Webpack, Babel, os plugins, tudo que a gente precisaria para construir a aplicação, né? O ponto negativo disso é que dali para frente a gente teria que controlar essas dependências, né? E com o React Script a gente não precisa se preocupar com isso, porque a comunidade já mantém esse Create React App com React Script. A gente só vai atualizando ela dentro do projeto e vai pegando as novidades que vão saindo por aí. Então eu gosto bastante de utilizar e recomendo utilizar o Create React App aí com o React Script, tá? Então seria basicamente isso. A gente tem o script de start, build e teste, né? Então é importante lembrar também que com o React Script, eu preciso fazer alguma coisa que o React Script não faça. É possível? Sim, a gente consegue sobrescrever ele e fazer alguma customização se for necessário, tá? É bem raro precisar fazer isso, eu já precisei fazer algumas vezes, mas é bem difícil, tá? Em geral, o React Script ele cria aplicação para a gente consegue desenvolver aí um bom tempo com ela sem se preocupar, tá? Beleza, então dito isso, ele aí já instala as dependências para a gente aqui do package JSON, né, que tem do React, a gente está utilizando aqui a React 17, e as dependências da biblioteca de teste, que ele recomenda utilizar o Testing Library, tá? Ele tem aqui a pasta public, que é onde contém o nosso index, né, que vai ter a nossa div root, o nosso aplicativo React vai rodar a partir dessa div aqui, a gente vai ver em seguida ali algumas importações de CSS, enfim, configurações padrões de um index HTML a gente vai encontrar aqui, né? O favicon, né, do próprio React aqui, esses aqui PNG são alguns logos ali para ele colocar no mobile, e esse tipo de configuração ficaria dentro da pasta public. No SRC seria o código que a gente vai produzir, né? Então toda a brincadeira aqui do React, o Webpack já está configurado ali no React Script para começar no index.js da pasta SRC, que seria esse index.js aqui, tá? Então vamos ver como é que é a aplicação que ele gera. É um logo do React girando e já informando, cara, pode editar lá o arquivo app e dar uma olhada que já vamos ter um reload aqui funcionando. Então ele já vem configurado também o live reload, né? Ou seja, a gente vai editando o código, ele vai refletindo a nossa aplicação diretamente, tá?
Ok? Então, tudo vai começar aqui por esse index.js, ele vai importar o React e o React DOM, vai fazer a renderização com o React DOM render do app naquela div root, então ele vai procurar naquele HTML aquela div root e vai dizer, cara, toda a minha aplicação vai rodar a partir dali, tá? Depois a gente pode dar uma olhada no HTML que ele vai gerar. Então, no nosso app, a gente vai ter ali a nossa estrutura. Deixa ele entrar aqui. Mais fácil eu vir aqui, então, ok. Dentro do nosso app, ele vai gerar essa estrutura aqui, que é aquela tela de HTML que a gente está vendo. A gente pode limpar ela, tá? Não vai ser útil para a gente agora no momento. Eu vou botar um H1 aqui, um olá aqui, só para a gente ver isso aqui aparecendo lá. Deixa eu dar uma indentada aqui. Essa importação de logo eu posso tirar, esse web CSS também eu vou poder tirar, tá? Eu vou salvar aqui para a gente ver. Já está funcionando o olá. Vou colocar o F12 para a gente já começar a monitorar o console. Ok. O app CSS a gente pode remover, a gente não vai utilizar. O nosso index CSS eu posso remover também. O logo SVG a gente tira. Report Web Vitals, a gente não vai conversar sobre o Web Vitals aqui no curso, então a gente pode remover ele, tá? Dentro do index, vamos dar uma revisada, então o Web Vitals a gente pode tirar aqui, vamos tirar a importação dele, tira do index CSS, Alt Shift O para reorganizar os imports. Eu vou indentar aqui também no meu VS Code o Ctrl Shift I, ele identa o código. Então eu vou salvar, ele não vai ter efeito nenhum. Então o HTML aqui, ele fica bem simples, tá? Então ele tem aquele nosso index HTML, esse cara aqui que é o HTML da aplicação. Dentro de body a gente tem aquela div root. Aí dentro da div root eu tenho o olá, que é o meu app que está renderizando somente o olá, né? Então, a partir daqui, a gente vai agora começar a fazer algumas configurações na aplicação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o Create React App a gente já viu. Eu vou marcar aqui também o Prettier, tá? O Prettier, ele é uma libzinha para formatação de código. A gente vai utilizar ela aqui. Ela foi utilizada também num curso com Angular ali do caramba, Dev Investidor. Então, a gente vai utilizar ela na nossa aplicação. Ele tem um Try It Online, um playground aqui para a gente configurar algumas coisas, ver como é que fica o código e tal, e colocar um JSON dentro da nossa aplicação para fazer funcionar. Então, a gente vai utilizar aqui esse Prettier RC dentro da aplicação, dentro da pasta raiz aqui. Eu vou pegar essa configuração que a gente já estava usando ali na elaboração do curso, vou criar aqui na minha raiz um arquivo chamado .Prettier RC, criando ele, a gente coloca essa configuração, tá? Eu acho muito interessante a gente utilizar o Prettier. Se alguém não conhece, vale muito a pena utilizar ele, tá? Por exemplo, aqui, ó, single quote, né? Aspas simples. Eu coloquei como false aqui, tá como false. Então, se eu vier aqui no meu app, em qualquer lugar da aplicação, aliás, né? Se eu colocar aqui uma variável aqui e criar ela com a aspas simples e fazer a indentação do código, ele vai puxar para mim a aspa dupla, porque ele vai se basear no Prettier RC que está aqui, né? Eu utilizo também o plugin do Prettier. É interessante de utilizar o plugin para a formatação funcionar correta. Então, a minha indentação do VS Code vai pegar a minha configuração de Prettier e vai aplicar nesse arquivo. Então, se eu colocar aqui, se a gente definisse, não, vamos utilizar então aspas simples. Então tá, eu boto como true aqui, eu indento e ele bota como simples. Então, independente do gosto da pessoa, se ela gosta de aspa dupla, simples, tem gente que gosta do ponto e vírgula no final das linhas, tem gente que já não gosta. Enfim, tamanho da linha, tudo isso a gente consegue configurar no Prettier e manter como padrão no projeto, né? Então, imagine um projeto open source, um projeto do próprio React, enfim, um projeto open source do VS Code, enfim, qualquer projeto, a gente vai trabalhar lá no projeto, fazer uma contribuição e eu vou chegar lá e vou dizer, eu gosto de aspa dupla. Só que o projeto está configurado para trabalhar com aspa simples, então eu não preciso me preocupar com isso, eu só ir dentro e subo o código, né? Então, isso previne ali da gente ter arquivos com formatações diferentes. Então ele vai colocando ponto e vírgula para mim, porque o meu está configurado para estar com ponto e vírgula. Enfim, quem quiser dar uma olhada aqui sobre formatação de código, tem como configurar mais um monte de coisinha aqui e configurar no projeto para seguir um padrão aí, tá? Outra coisa que eu gosto de configurar no projeto também, de cara, já assim com JavaScript, é o JSConfig, né? O JSConfig a gente coloca na nossa pasta root aqui do VS Code, tá? Eu vou pegar aqui o JSConfig que a gente já tem no projeto.
Deixa eu ver onde que ele está. Aqui, ó, jsconfig.json, tá? Eu vou copiar esse conteúdo aqui, né? Se vocês quiserem também pode copiar daqui. E eu vou criar o arquivo jsconfig dentro da minha pasta root aqui. Eu já explico o que que ele vai fazer pra gente, tá? config.json. E eu vou colocar esse JSON aqui, tá? Basicamente, esse cara vai dizer pra gente o quê? Qual é a base URL do nosso projeto. A gente vai colocar aqui o src. Então, ok. Quando a gente fizer alguma importação dentro de um arquivo, né, é comum a gente ver aquelas voltas de pasta, né, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Então, dependendo da nossa hierarquia ali, a gente até se perde em olhar aqueles ponto, ponto, barra ali, né? Então, com o jsconfig, a gente consegue bater diretamente na pasta, na raiz do projeto. Então, a gente vai criar algumas pastas ali na nossa raiz. Então, independente de onde eu estiver, eu posso colocar, por exemplo, a gente vai ter uma pasta chamada common, né? A gente pode botar, eu quero importar alguma coisa do common, então eu vou dizer, cara, vou importar esse componente aqui from common barra, aí eu navego dentro da pasta common. Eu não preciso ficar voltando, né, para conseguir acessar a pasta. Então, isso aqui é um padrão legal também de utilizar, tá? Vale bastante a pena utilizar o jsconfig em projetos JS. Agora a gente não vai conseguir simular ele aqui, mas ao longo das aulas ali a gente vai utilizar ele bastante. A gente vai ver que vai ficar bem bacana os imports, não vai ficar aqueles barra voltando para ir até a raiz, enfim, uma pasta raiz referenciando a outra. Show! Então, depois disso, a gente configurou o jsconfig. Agora a gente vai falar do Material UI, tá? O Material UI, ele é uma lib de componentes em React baseados no Material Design. Então, eles pegaram a especificação do Material Design, todos os componentes que utilizam lá, button, tabela, enfim, todos os componentes que existem de especificação do padrão Material Design foi especificado com o Material UI, tá? Eu, particularmente, sou muito fã dessa lib. Quem me conhece sabe, eu costumo utilizar em meus projetos. Já vi diversos projetos que utilizam o Material UI, né? Então é bom até agora vocês ficarem ligados ali, ver ali algum site que vocês acessam que utiliza o Material UI, porque tem bastante site no mercado que utiliza ele, tá? Ele é fácil de a gente fazer uma customização se for preciso. Então a gente vai instalar ele aqui na aplicação, ver ela rodando, né? E deixar ela pronta para conseguir consumir ela mais no futuro aqui, tá? Criar o nosso header, nosso sidebar com o menu, enfim, nosso text field, nossos botões, tudo. Colocar ali uma cor customizada, customizar alguma coisinha ali. Eu posso mostrar para vocês como que é a forma correta da gente fazer uma customização do Material UI, né? Eu já vi alguns projetos utilizando o Material UI e tentando fazer uma customização de uma forma errada, né? Então eu vou mostrar para vocês como que seria um override correto ali do tema que ele provê para a gente, tá? Ele tem um padrão bem legal. Então, ao longo do curso, a gente vai ficar pontuando ali o que é bacana do Material UI e utilizar ali em um projeto, que eu falei ali para vocês antes, de um projeto escalável, né? Que a gente consegue fazer um projeto grande com ele de uma forma bem sustentável, tá? Então, eu vou instalar o Material UI aqui. Então, eu vou vir aqui, vou parar a nossa aplicação. Vou dar o yarn add Material UI /core. A gente vai instalar ela. Ele fala aqui também para mim na parte de instalação para a gente importar essa fonte Roboto aqui no nosso index, né? Então deixa eu vir aqui. Vou vir aqui no index e vou fazer a importação dela aqui no head. Ok, posso tirar esses comentários aqui que eu acho que não fica elegante os códigos com esses comentários que é gerado. Posso tirar tudo isso daqui. Eu vou salvar. Vou voltar lá, então a gente vai fazer a instalação do Material UI Core pelo Yarn, colocar aqui o link do Roboto, ok? As fontes também, ele tem um pacote de fonte, tá? Material UI /icons ali, com vários ícones para a gente utilizar, bem interessante. Por hora eu não vou instalar ele, vou instalar um pouco mais para frente, quando a gente for utilizar, então vai começar a fazer as coisas um pouco mais de sentido, né? Então a gente vai aqui na parte de uso dele, tá? Então ele já mostra aqui para mim como que eu importo um botão, por exemplo, e coloco ele na tela. Então eu vou fazer a importação de um botão, posso ir lá no nosso app mesmo, que a gente está começando, né? Então eu vou vir aqui no nosso app, eu vou fazer a importação dele aqui em cima. Então notem que nas versões anteriores do React, né, as versões anteriores a 17, em todos os componentes a gente precisava ficar importando o React, né?
para ele conseguir entender que aquilo era um componente, ele era uma função que retornava um HTML, né? Então, a partir da versão 17, a gente não precisa mais. Por padrão, ele já vai entender que a gente está construindo componentes ali no nosso arquivo JavaScript, tá? Então, eu importei o botão. Deixa eu pegar a documentação e ele fala para mim retornar ele aqui. Então, o uso dele seria dessa forma aqui. Ok, esse A que eu tirei aqui. Ctrl Shift I para ele indentar o nosso código. Ok. Eu vou salvar. Eu acho que a gente não está rodando. Isso. Vou dar um yarn start aqui para a gente rodar. Ok. Então, enquanto ele sobe, a gente pode ver aqui essa parte de instalação do Material UI, né? Ok, ok. Ele tem essa parte global aqui também. Ele tem uma meta tag aqui de responsividade. Então, ele vai dar todo o suporte para a gente também de grid, de layout ali para fazer uma aplicação responsiva, né? Uma parte de temificação bem interessante. A gente vai trabalhar com a responsividade aqui também. Então, o nosso menu ele vai ter um comportamento diferente quando estiver responsivo. Vai ser bem interessante. Esse cara aqui a gente coloca no nosso index.html. Na parte aqui de cima já tem um viewport pré-criado. Vou utilizar o do Material aqui. Opa, aqui eu dei um Ctrl Shift I para indentar e ele não sabia o que queria usar para fazer a indentação de arquivos HTML. Então eu só botei, cara, eu utilizo o Prettier e vou salvar aqui. Ok. Beleza, então ele vai subir a aplicação aqui, não, aqui. Vou recarregar. Vamos ver o que aconteceu, ele não conseguiu resolver o botão. Vamos ver. Vou dar um F12. Deixa eu ver se ele está subindo ainda. Modo Not Found. Vou ativar Core Button em SRC. Deixa eu ver onde é que está esse Material UI Button aqui. Ctrl Shift F. Ele está no nosso app. Import Button. Ok. Volta aqui. Será que ele não instalou o nosso Material UI? Deixa eu verificar aqui no nosso package JSON. Ele não instalou o Material UI. Deu algum probleminha e não instalou. Então vou pegar para cima Yarn Add Material UI Core. Eu acho que eu deveria estar com o arquivo package JSON aberto. Ele acabou não inserindo ali. Então agora vamos ver se ele vai instalar certinho. Então eu estava com um probleminha de internet aqui para baixar o Material UI, deu uma queda na minha internet aqui. E aí depois ele acabou conseguindo. Então o Material UI agora está instalado, tá? Vou dar um Yarn Start para a gente ver o nosso botão ali na tela. Vamos ver aqui. Aqui, beleza, ele vai subir na porta 3000. Está startando o servidor de desenvolvimento para a gente. Startou, então ele já colocou o botão aqui, né? Hello World, ok. Então, cara, está funcionando o Material UI para a gente. Já está instalado na aplicação. Vamos ver aqui na documentação o que ele recomenda mais a gente instalar. Ele tem o CSS Baseline aqui, que eu gosto bastante de utilizar também. Que ele é like aquele Normalize CSS. Para quem é um pouco mais antigo ali, já usou Normalize CSS. Ele tem algumas coisas dentro ali do CSS Baseline, Normalize e tal, que ele zera algumas coisas de CSS, tem algum background ali que ele já pré-configura e tal. Então eu acho interessante a gente utilizar ele, tá? Eu posso pegar ele aqui, a importação. Esse cara eu costumo colocar aqui no arquivo index aqui, tá? Depois a gente vai ter também o nosso tema aqui configurado. Eu já vou colocar o nosso import aqui. Eu vou chamar o nosso baseline também. Ok. Ctrl Shift I. Eu preciso renderizar. Opa. Tá, ok. Fechou. Vamos ver se ele renderizou o baseline. Então notem que o fundo já ficou um pouco diferente aqui. Tá, ele já ficou um pouco diferente, um tom um pouco diferente. Então o CSS Baseline também está funcionando e ele zerou a margem aqui, né? Então notem que ele zera a margem, tem algumas coisas que ele faz ali para a gente default no CSS Baseline, tá? Então ele faz parte dessa nossa instalação aqui. Nos próximos passos aqui, eu vou entrar no Theme Solution, tá? Eu acho bem interessante também, a gente estava aqui marcado para dar uma olhada, então a gente viu o CSS Baseline. Vamos dar uma olhada no tema, a solução de tema que o Material UI traz para a gente, tá?
ela é muito interessante. Então eu consigo criar um tema ali para a nossa aplicação e utilizar ele, tá? Então esse aqui ele mostra como que funciona e etc, como que a gente vai fazer um override do nosso tema e tal. Então, como que eu costumo fazer na aplicação, tá? Eu costumo vir aqui dentro do nosso SRC, eu crio uma pasta chamada theme. Eu crio a pasta theme e boto o index.js aqui dentro, né? Dentro desse index.js, que é o nosso tema aqui, né, configurado, eu vou colocar esse código aqui do próprio Material. Então, notem que a própria documentação do Material tem muito exemplo de código que eu vou pegando de lá, vou trazendo para a aplicação e a gente vai mexendo nela em seguida, né? Então, ele vai criar para a gente aqui um tema, né, baseado aqui no Material Core Styles e tal. Esse @Material Core Colors aqui é algumas cores que o próprio Material UI já disponibiliza para a gente vai dar uma olhadinha nessas cores ali em seguida. Então, eu exporto aqui o nosso tema, né? Então, a gente vai voltar aqui, vai dar uma customizada nele no que for preciso, etc. Então, eu vou exportar ele como default aqui para a gente, tá? Então, tendo o meu tema, o meu arquivo de tema, a gente vai utilizar ele, tá? Eu vou utilizar ele dentro do index.js. A utilização dele, vamos pegar aqui como que ela funciona. Deixa eu ver. Theme Provider. Aqui, ó, com o tema. Esse Theme Provider. Não, esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu ver um pouco mais aqui para cima. Acho que eu desci demais aqui. Aqui é a criação dele e aqui é o uso, né? Tá. Deixa eu ver onde que ele está usando o tema. Aqui. Vou pegar um exemplo daqui. Então, ele vai utilizar o tema na nossa aplicação. Esse Theme Provider vem da onde? Theme Provider do Material Core Styles também. Eu posso copiar esse import daqui, tá? Eu vou vir aqui no meu index. Eu vou utilizar somente o Theme Provider, que é o nosso provider do tema. Ele vai... eu gosto de botar ele dentro de um index, porque tudo que tiver dentro do index ali, dentro do app, né? Dali para baixo, ele vai englobar tudo. Então, dali para baixo, a gente já vai conseguir utilizar o tema. Deixa eu botar ele aqui, ó, por fora de tudo. Então, se eu fizer também um override dentro do CSS Baseline, ele vai pegar aqui já, tá? Se a gente colocar dentro do tema, então é muito legal a gente colocar esse tema aqui já de cara na aplicação. E eu vou passar o nosso tema que a gente criou. Então, notem que aqui, deixa eu ver se eu não salvei. Não salvei. Então, aqui ele tem aquele tom de azul do próprio Material, que é a cor padrão dele que ele utiliza, né? Mas, cara, é uma cor que muita gente utiliza. Então, se eu pegar grande parte dos sites ali, se o pessoal não fizer alguma customização em cima dele, vai ficar todo mundo com a cara igual, né? Todo mundo com o botão igual, enfim, isso não é legal. Então, a gente pode colocar ele e colocar as cores da nossa marca. Então, se eu estiver trabalhando com alguma empresa, se tiver algum produto, eu consigo ali trabalhar em cima das cores da marca no nosso tema. Ok, então coloquei o tema, vou colocar aqui. Eu vou importar o tema aqui daquele nosso arquivo, da nossa pasta ali, theme, né? Eu criei uma pasta porque pode ser que a gente tenha que fazer alguma coisa a mais ali, né? Então, como eu falei para vocês lá, ó, o theme, ele está dentro do SRC. Então, eu pego o tema, não preciso dar um ponto barra ou voltar alguma coisa, não. Eu já posso pegar daqui, tá? Essa passagem de parâmetro, então, ela fica assim, tema é igual ao tema. Quando a gente repete aqui o nome do propriedade, eu gosto de fazer assim, ó, eu abro um objeto, faço um spread operator passando um outro objeto aqui dentro. Na verdade, aqui a gente só entra no contexto de JavaScript, né? Aqui que é a cópia de um objeto e passo o theme aqui para dentro, tá? Alt Shift O para a gente reorganizar os imports. Ok, ele mexeu ali, colocou em ordem para a gente. Vou salvar aqui e vamos ver como vai ficar. Vamos ver, ele vai recarregar aqui para a gente. Deixa eu ver aqui se está subindo, ok. Ó, tive que dar um Ctrl F5 aqui que ele não tinha dado reload. Então notem que ele já pegou a cor do tema, né? Que é aquele purple ali, tá? Então esse aqui é um botão primário, né? Se a gente for ver aqui, dentro do nosso app, tem o botão primário. Se eu botar um botão aqui secundário, deixa eu botar aqui um fragmento aqui. Então, o fragmento do React, o que seria, né? Até já falando do fragmento. Todo retorno aqui de um componente em React, ele precisa ser um componente, né? Ele precisa ser um componente ou um array de componentes. Eu poderia retornar um array ali com vários componentes. Ou um React Fragment, né? Antigamente a gente chamava aqui de React
React.fragment. Ó, React Fragment, ou seja, é um fragmento de React. Nas versões mais atuais, acredito que a partir da 16, se eu não me engano, ele já não tem mais esse React Fragment, a gente só abre e fecha aqui, a gente já vai subentender que ele é um fragmento, né? Então aqui eu vou renderizar outro botão, deixa eu identar, a cor aqui eu vou botar com secundária, então, secundária, ok, vamos ver como que ela vai ficar lá. Então, é esse roxo e esse verde aqui, que são as duas cores que a gente colocou no nosso tema. Tá? Então, esse aqui é o nosso tema. A gente vai trabalhar um pouco mais aqui em cima dele depois também. Tá? Então, dito isso, a gente configurou então o tema. Então, essa parte de cores aqui, ó, até salvei esse link aqui para mostrar para vocês. Dentro do próprio Material UI tem uma parte de customização, color, e a gente consegue ver aqui como que ele vai fazer uma configuração de cor primária e cor secundária, como que ela fica em determinados contextos, né? Então ele já mostra para a gente como é que a gente cria o tema aqui, né? Importa o Create Theme, cria o tema e utiliza ele. Ele tem um playground aqui, que isso aqui eu acho bem legal, né? Então ele simula aqui como se o nosso cabeçalho fosse a cor primária e esse botão fosse a cor secundária. Então eu posso ir mudando aqui e vendo o que acontece, né? Ó, então, inclusive eu posso setar o Docs aqui Colors, porque a nossa documentação vai respeitar essa cor. Então eu posso botar uma cor primária amarela com azul, por exemplo, setar a cor aqui e ele vai começar a funcionar toda a nossa documentação aqui. Se a gente for navegando entre os componentes aqui, tem uma paleta aqui de componentes aqui, ó, cadê? Componente, então todos os componentes que a gente for navegar já vai respeitar esse cara aqui. E ele já mostra pra gente como que ficaria a nossa customização aqui em cima, né? Então se eu quiser dar uma brincada aqui, trabalhar um pouco com as cores de uma empresa, enfim, a gente pode vir aqui, copiar daqui e colocar lá essa paleta aqui de cores, tá? Então é bem interessante essa parte do playground. Ou você pode também colocar simplesmente aqui uma cor em hexadecimal aqui, que ele vai respeitar também, tá? Para ajudar um pouco o manejo de tema, o que eu costumo fazer também é aqui dentro do tema, eu vou colocar aqui o window, que é o window da nossa aplicação, né, do nosso navegador. Eu vou colocar aqui entre colchetes aqui a nossa propriedade theme e vou dizer que ela vai receber o nosso tema, tá? Vou identar aqui, vou salvar. A partir do momento que ele recarregar a nossa aplicação, tem algo que eu acho legal para a gente executar aqui. Vou ver se ele já recarregou. Opa, theme. Não, carregou ainda. Deixa eu recarregar. Theme. Ó, então esse aqui é todo o tema do Material UI, tá? Então assim, é bem interessante. Aqui tem coisas aqui que eu acho que eu ainda não sei tudo que tem dentro do tema, então cada hora que eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre confiro se tem ali dentro dessa possibilidade de fazer dentro do tema, porque ele tem muita coisa configurada, ele é muito bacana, tá? Então ele tem a parte de paleta, que é basicamente a paleta de cores, né? Então ele tem a cor primária, a cor secundária, cor de texto, enfim. Ele tem aqui uma parte de breakpoints aqui para a gente ver os breakpoints que ele utiliza de grid, né? Então ele tem do XS até o XL. Então a gente consegue ver aqui também como que ele faz. Então eu consigo fazer com que um componente seja escondido no XS, por exemplo, no mobile, ou que ele apareça em alguma outra determinada situação, mudar um pouco o layout da tela, tudo com o tema, tá? Então ele é muito bom mesmo, muito bacana de mexer, né? Então eu tenho alguma variedade de shadows aqui que o próprio Material UI utiliza, então isso é muito bom porque se eu quiser mudar alguma coisa, tipo a cor, foi um exemplo que a gente mudou, né? Então, cara, eu mudei a cor primária, o próprio Material UI vai começar a respeitar aquela cor primária no core ali dele, na construção, né? Então é muito legal a gente ver esse tema, dar uma atenção especial para ele, porque ele é muito massa mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui ele tem essa parte de Shape Border Radius aqui, né? Então eu posso chegar e dizer assim, ó, customizar essa parte. Deixa eu ver aqui. Eu posso botar aqui, ó, o Shape. Então a estrutura do projeto vai ser sempre a mesma, então eu posso botar aqui o Border Radius. Ó, já vai botar aqui para mim. Qual que é a Border Radius que eu quero, né? Então ele trabalha aqui com JSS. Eu posso botar uma borda de 2, por exemplo. Vou identar aqui e vou salvar. Ele vai mudar a borda dos meus elementos para 2, tá? Eu coloquei lá só como 2. Deixa eu ver aqui, é o meu botão. Deixa eu ver onde é que ele tá. Borda. Deixa eu procurar aqui por border. Não, aqui em Computed. Vou botar aqui o Border Radius. Border. Não é no botão que ele coloca? Onde que ele colocaria essa borda, então? É no Span. Não, é no botão. Deveria ser no botão aqui, essa borda. Deixa eu tirar essa bordinha aqui.
ele coloca em algum lugar, ou só se no botão ele não usa, não, mas deveria utilizar, sim. Deixa eu recarregar aqui para ver. Olha, já tirou um pouco, botou a borda um pouquinho menor, que não tinha recarregado ainda. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê a questão da borda? Computer de border. Border radius, ele não tá aqui. Bom, não tá aparecendo aqui para mim, eu não tô conseguindo achar, mas ele já diminuiu a borda, então se eu quiser que ele fique tudo quadrado, eu posso tirar simplesmente, zerar ela aqui. Deixa eu, ó, ele já zerou a borda, então ficou quadrado. Vou deixar quadradinho os elementos aqui para a gente ter uma customização de layout, tá? Então, como eu ia falando aqui como que a gente pode fazer, né? Ele trabalha com JSS. JSS, o Material UI, o tema dele trabalha com CSS, que é o CSS em JS. Então, eu vou deixar também o link na descrição do CSS em JS aqui, para quem quiser conhecer e tal. Ele trabalha com vamos dizer assim, uma forma de colocar ali as configurações de CSS com formato de JavaScript, tá? Com isso, o que ele vai fazer? Cada classe que a gente criar customizada nossa, ele vai acabar gerando um hash atrás daquela classe e tal. Ele é um frameworkzinho, uma libzinha, né? Para conseguir gerenciar a parte de layout CSS para a gente, tá? Então, no meio ali do curso, a gente vai estar utilizando esse padrão do JSS, que é o CSS em JS. Então, a gente vai conversar sobre isso um pouco depois também. Mas então, basicamente, configuramos aqui o tema, já está funcionando. Vamos então para a próxima parte. A gente mostrou a parte das cores aqui para vocês, para customizar e tal. Mas essa parte de tema, realmente, ela é bem extensa, assim. Então, ao longo do tempo, a gente vai falando algumas coisas do tema. E vocês aí também, por curiosidade, vai fuçando ali no tema e tal, para ver como que a gente pode customizar ele, que é bem interessante. Então, vamos passar aqui, então, a parte de rotas ali, com o React Router DOM, né? Deixa eu fechar essas minhas abas aqui, que tem bastante coisa aberta aqui. Tá, agora a gente está com a aplicação e aqui, ok. Sobre rota, então a gente vai utilizar o React Router DOM na nossa aplicação. Vou fazer a instalação dela aqui, copiar ela aqui certinho para não ter problema. Vou fazer a instalação dela, né? Yarn add React Router DOM. Após ele instalar, a gente inicializa a aplicação e começa a implementar as nossas rotas, tá? React Router DOM é bem interessante para trabalhar com rota no React, ele é bem eficiente, ele é bem padrão também. Então ele tem uma documentação aqui, de cara ele já mostra como que seria a nossa configuração de rota, tá? Dentro do nosso projeto, deixa eu dar um start aqui nele, para ele voltar lá. Dentro do nosso projeto, deixa eu fechar tudo que está aberto aqui, eu vou criar dentro de SRC, dentro de SRC aqui, vou criar um cara chamado main.routes.js, tá? Essas rotas aqui, a maneira com que eu divido elas, ela fica bem interessante. Ela é subdividida por módulos, vamos dizer assim, e ela utiliza um conceito de lazy loading, né? A gente tem isso no Angular também, e a gente tem aqui no React. A gente consegue configurar uma maneira bem bacana de fazer os imports dos arquivos necessários à medida que o cara vai navegando entre as rotas ali. Então, se o cara entrar numa rota, ele vai baixar os arquivos daquela rota. Se o outro usuário entrar em outra rota, não entrar nunca em algum determinado módulo do sistema, ele não vai baixar aqueles arquivos. Então isso dá uma fluidez muito interessante ali para a nossa aplicação, tá? Vou começar criando aqui então uma constante chamada main_routes aqui. Main_routes, ok, vai ser uma arrow function. Ela vai retornar, então, a nossa configuração de rotas ali principais, tá? Ou melhor, vamos incrementando ela aqui, né? Certo, então aqui ele tem esse router aqui, esse arquivo de rota, vamos copiar, jogar lá e depois a gente começa a entender ele. Vamos fazer esses imports vindo do React Router DOM aqui. Deixa eu vir aqui. Ok. Deixa eu colocar aqui em cima esses imports. Vou identar ele. Eu criei o main_routes e não exportei, então vou exportar ele aqui como default. Ok, identar aqui para ele já pôr o ponto e vírgula, não pôs, ok. Esses about aqui, esses aqui são componentes que ele está retornando, né? Então eu não tenho esses componentes, eu posso vir aqui só para a gente bater um papo, posso botar um component aqui e renderizar algo na mão aqui, né? Tipo, beleza, eu vou renderizar um about aqui. Vou botar um fragmento e vou colocar um about, né?
Eu vou coletar em users e... Opa! Ele vai ter aqui users e a página default também, que vai retornar daí o... Posso botar aqui um home, alguma coisa assim, e aqui vai ser users. Eu posso tirar essas rotas daqui. Ok. Tá, ok. Isso aqui eu vou salvar. Eu vou importar esse main hosts aqui dentro do nosso app. Então agora a gente vai começar a dar um corpo um pouco maior aqui, tá? Vou tirar esses botões aqui que foram só testes que a gente estava fazendo. E vou começar importando o nosso arquivo de main hosts aqui. Tá, ok. O main hosts eu vou importar aquele arquivo, né? .barra main hosts, ok. Alt Shift O, ele vai remover o que eu não estou usando. Vou salvar para a gente ver o que ele vai acontecer aqui. Ok, não conseguiu achar o main hosts. Ok, ele está em team. Main hosts, tá, aqui é o nome do arquivo, né? Putz, viajei. É main hosts, ok. Beleza. Vamos vir aqui. Ok, então ele botou aqui no barra, né? Ele bateu no barra. Então, como que está a nossa rota? Ele vai bater, né, no nosso switch aqui de rota. Ele bateu aqui, não é about, não é users, ele era vazio, então ele caiu em home. Se eu colocar aqui users, ele vai carregar aqui users aqui, home, about. Ok, esse aqui é um exemplo bem simples de rota. Se eu colocar uma rota que não existe, ele não está fazendo nada, né? Ele cai em home. Se eu botar em about, se eu colocar alguma coisa que não existe, ele vai cair em home também. Ou seja, ele está redirecionando para o barra quando ele não encontra nada, tá? Beleza? Então aqui a gente vai começar a limpar esse cara aqui também. Ou melhor, acho que eu vou deixar ele aqui para a gente começar a ver como que vai funcionar a nossa estrutura de pastas e subrota que eu tinha mencionado para vocês, tá? Então esse aqui é o link que é do próprio do React Router DOM. Ele tem o to aqui para fazer esse encaminhamento. Então notem que ele é um SPA mesmo, né? Então ele não recarrega a nossa aplicação. Então ele navega aqui entre as rotas sem fazer um post da nossa aplicação e tal. Ele é um nosso SPA, o React Router DOM aqui, ele viabiliza isso. Joia. Tá. Eu vou propor aqui para a gente criar uma estrutura de pasta, que eu costumo utilizar, né? Bem interessante, para a gente separar a nossa aplicação em módulos, né? Módulos esses seriam módulos de negócio mesmo, né? Então, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter um dashboard, uma parte de usuários e uma parte de tasks ali, de tarefas, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada módulos, ok. Dentro do módulos, eu vou criar uma pasta chamada users, que eu vou ter um módulo de usuários. Eu vou ter dentro de módulos uma pasta chamada dashboard, eu vou ter esse módulo dashboard. E dentro de módulos eu vou ter as tasks aqui, né, que são as nossas tarefas, tá? Dentro de dashboard, eu vou criar um arquivo dashboard.hosts.js. Ok. Dentro do nosso tasks aqui é a mesma coisa. tasks.hosts.js. Ok. Dentro do nosso usuários a mesma coisa. users.hosts.js. O que isso significa? Significa que as rotas de dashboard vão ficar aqui dentro, as de tarefas aqui dentro de tarefas e as de usuários aqui dentro, tá? Elas vão ter uma estrutura bem semelhante à do main hosts, tá? Posso copiar tudo que está aqui para a gente agilizar o nosso processo. Dentro de dashboard eu colo ela aqui. Esse main hosts eu posso dar um Ctrl D para ele achar a próxima ocorrência, né? Aqui está main hosts, eu posso botar dashboard hosts, ok. Essa parte aqui de router a gente não vai precisar, porque a gente já vai ter um único router para a aplicação. A gente volta lá para entender bem as rotas, então essa parte aqui eu posso tirar. O link também a gente não tem, a gente não vai ter nenhum link aqui, simplesmente vai ter a rota, tá? Dentro da rota aqui, quando ela é uma subrota, eu sei como que vai chegar ela aqui, tá? Ela vai chegar com um match e ela vai chegar dentro do match e vai ter uma propriedade chamada URL. O que é esse match e URL? Essa URL vai ter um match, vai ter algumas propriedades a mais ali da subrota, mas o match URL é a URL que está chegando até aqui. Então, quando o cara entrar numa rota que for about, tá? O about eu já posso até renomear aqui, então a gente vai ter um dashboard, ok. Esse cara aqui eu posso chamar de usuário, né? Para dar uma
uma rota um pouco mais humanizada ali para o nosso usuário. E tarefas aqui. Ok. Então, a partir do momento que eu entrar em barra dashboard, ele vai cair para cá, aqui para mim, a gente vai configurar isso. E a partir do momento que ele cair aqui, ele vai ter uma rota default desse módulo dashboard. Então, eu posso colocar aqui um template string para colocar esse pedaço dessa URL barra, certo? Então, assim, se eu chegar até aqui, é porque o cara entrou em uma rota chamada barra dashboard, a gente vai encaminhar para cá, chegando aqui, ele vai estar vazio. Então, barra dashboard e mais nada, então ele vai cair aqui. Então, vamos chamar aqui isso aqui de dashboard, ok, botar aqui até sub-host, aqui, ó, sub, dashboard sub. Eu posso copiar essa estrutura aqui, porque ela vai se repetir para tarefas também, tá? Então, eu vou dar um Ctrl D no nome do componente para a gente achar a próxima ocorrência e vou chamar ele de tasks aqui, ó. Tasks, ok. Aqui eu posso botar de tasks sub também para a gente conseguir enxergar. A mesma dinâmica, então ele vai vir barra tarefas, barra vazio, ele vai cair aqui, mesma coisa. Copiar aqui, dentro de usuários a mesma coisa. Então eu vou renomear aqui, vou colocar na próxima ocorrência aqui então users, ok, e aqui é users sub, que é a subrota. Vou salvar esses caras aqui, joia? Então a gente tem a nossa subrota configurada. Vamos botar para main routes aqui. Então eu vou importar a rota, aquelas rotas ali, né? Então eu vou botar aqui o eu vou botar aqui o dashboard routes, então a gente vai importar dali. Eu vou importar também aqui o nosso task route. Eu vou importar aqui também o nosso users routes. Ok. Então, dashboard routes eu vou botar que é o nosso componente no dashboard. Ok. O nosso tasks vai ser onde vai ter as nossas tarefas aqui embaixo. Ok? E o nosso users eu posso botar aqui onde vai ser o nosso users. Joia. Tarefas eu vou botar para cima para seguir o mesmo padrão ali e tal, né? Então a gente não vai ter mais o nosso barra, o nosso vazio, né? A gente vai ter agora aqui o nosso dashboard. Esse aqui é só um exemplo, né? Então vamos ter aqui um barra que vai ter o nosso barra dashboard, o nosso barra tarefas, então vai ser aqui a tarefas. Esse menu aqui a gente vai refazer, obviamente, né? Só para a gente exemplificar como que vai funcionar as rotas aqui. Usuários, ok. Vamos ver se isso aqui tudo está funcionando. Certo. Então tem aqui dashboard, tarefas e usuários. O nosso barra a gente não tem nada, né? Então o que é interessante de fazer aqui, tá? O que aconteceu aqui, na verdade? Ele bateu aqui, ele caiu no nosso roteador aqui de rotas, né? Eu não gosto de renomear ele para router aqui, eu gosto de realmente dizer o que ele é, se ele é um browser router, o que ele vai ser, né? Então ele é um browser route aqui, ele é uma rota do browser, né? Ele tem algumas outras opções aqui, além de browser router, ele tem o hash router, que é aquele que coloca o hashtagzinho ali e para fazer as rotas, né? Algumas aplicações a gente utiliza isso por questão de necessidade mesmo, mas aqui a gente vai utilizar o browser router. Tá. Então o que aconteceu? Ele veio aqui no nosso router ali, né? Caiu no barra. Então vamos ter o browser router, ele vai cair aqui, vai cair no nosso switch. Cara, ele é barra dashboard? Não. É barra tarefa? Não. É barra usuário? Não. Então ele não sabe o que fazer, então ele não carregou nada aqui embaixo, ele carregou só a parte de cima, não carregou nada aqui embaixo. Existe um cara do próprio router DOM chamado redirect. Vou se ele vai completar aqui para mim. Redirect, vai importar do React router DOM, importou lá em cima, ok. Vamos auto fechar ele aqui. Redirect. Eu vou fazer um redirect to, né? Ele tem essa propriedade to aqui. E vou dizer, cara, se tu não passar por nada disso, eu vou dizer que o default da minha aplicação vai ser o barra dashboard. Vamos salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente não consegue mais acessar um nada aqui. A gente vai acessar um nada, ele vai cair no barra dashboard. A gente acessar uma rota que não existe, por exemplo, também. Ó, ele vai acabar passando lá, não é nenhuma daquelas, ele vai sempre cair no redirect, vai redirecionar para cá. Então é legal a gente colocar isso aqui, tá? Então barra tarefas, task sub, usuários sub. Então isso aqui funcionou perfeitamente, tá? A gente tem aqui uma configuração de rota e subrota.
Joia, está funcionando muito bem, está funcionando bem para a gente. Só que o que acontece? No modelo que a gente fez aqui, desse jeito, ele não está usando a questão de lazy loading do React, né? Se a gente observar aqui no nosso browser, esse main chunk, o que é? É toda a nossa aplicação em React, ou seja, ela está toda aqui dentro. Uma aplicação pequena que aquelas rotas ela está toda aqui dentro. Como que a gente pode fazer aqui, como a gente pode fazer para ficar melhor a nossa aplicação? A gente consegue importar os componentes com o lazy, tá? Com o lazy load. O que é isso? Eu vou importar ele sob demanda, somente quando aquele cara for acionado, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma implementação aqui, joia? A gente vai importar um cara chamado lazy, que ele vem do pacote do próprio React, tá? Vou indentar aqui. Essas importações aqui a gente não vai fazer mais dessa maneira, tá? Então, vou botar aqui para baixo. Vou criar aqui um lazy. Agora eu vou criar uma constante que vai ser esse cara aqui, por exemplo, o dashboard. Eu vou dizer que ele vai ser igual ao lazy, tá? Ele vai fazer aqui, vai receber uma função, né? Eu vou passar uma error function aqui para ele, retornando um import, tá? A sintaxe aqui ela é bem enjoadinha assim, ela tipo, é um lazy, ele é uma função, que daí o retorno dela é um import, que daí dentro do import vai ter qual é o caminho ali daquele cara, né? Então é um pouco enjoada assim essa sintaxe, mas é assim que ela funciona, tá? Lazy com esse import aqui. Então, a partir do momento que ele fizer isso aqui, ele vai começar a subdividir. Ele só vai carregar esse script aqui quando esse componente for acionado. Então ele vai ser inteligente e dizer, cara, se eu não acionar essa rota, ele não vai chamar esse componente, não vai baixar esse script, né? Então beleza, para dashboard a gente fez esse cara. Vamos fazer para tasks aqui também, tá? Aqui vai ficar daí o caminho das tarefas. Deixa eu pegar aqui. A gente vai mudar um pouco aqui essa estrutura. E para usuários a mesma coisa, tá? Usuários aqui, users. Ok. Users. Aí eu vou tirar fora esse cara aqui. Então essa é a maneira correta da gente importar os componentes com lazy load, tá? Além de a gente importar esses caras com lazy load, a gente também precisa criar um cara que seria um retorno com fallback ali para ele, caso ele não encontre aquele componente, enfim, em tempo de execução, né? Então, para isso, eu tenho um componente aqui, eu até tinha fechado, vou abrir a nossa base de código. Tá, aqui eu sei onde ele está. Ele está em src como components, eu tenho um cara chamado lazy loading aqui, tá? Então, assim, a gente vai criar esse arquivo chamado lazy loading lá dentro da nossa aplicação, tá? A gente já vai aproveitar para criar a pasta common aqui, colocar algumas coisas lá dentro. A estrutura dele seria esse cara aqui. A gente já vai conversar sobre isso lá dentro da aplicação. Então, dentro de src, eu vou criar uma pasta underline common, tá? Eu gosto de botar esse underline aqui porque eu garanto que ela vai ficar sempre em primeiro lugar ali, não tem nenhum motivo específico. Eu acho interessante de utilizar ela, né? Ela vai ficar sempre aqui, underline common, é onde vai ser os componentes comuns, algumas coisas que não vão fazer parte do módulo específico, a gente joga ele ali dentro, né? Então, como vou criar uma pasta também de components aqui. Então, eu vou jogar components aqui, eu vou jogar outras coisas aqui, tipo constantes da aplicação. Então, se eu tiver alguma constante, a gente vai jogar aqui dentro. Alguns hooks também eu posso já criar aqui. A gente vai tratar sobre hooks aqui, vamos utilizar, criar um ou dois hooks ali para trabalhar em cima de hooks. Algumas coisas em comum a gente vai criar aqui. Então, dentro de componente, eu vou criar uma pasta que vai se chamar lazy loading, né? Então, ou seja, o nome dela vai remeter a... Cara, quando eu quiser fazer um carregamento com lazy, eu vou utilizar esse componente aqui. Dentro dele eu vou criar um arquivo lazyload.js. Eu vou criar também um index.js aqui. O index.js vai fazer a exportação do nosso arquivo de lazy loading, tá? A gente criando aqui esse arquivo de index seria uma boa prática aqui da gente conseguir construir os nossos componentes aqui em React. Depois a gente vai construir o componente, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai dividir a estrutura de componente aqui, é uma maneira bem legal ali proposta pela comunidade. A gente já pode tratar sobre isso logo em seguida. Então o nosso componente de lazy load,
ele está aqui. Vou copiar o código dele aqui, porque é um código um pouquinho cheio de detalhe. Então, o que ele vai fazer aqui, tá? Ele vai ser um lazy load e vai receber um componente. Ele vai retornar um suspense aqui. Dentro desse suspense, ele vai ter um fallback. O fallback a gente pode botar um componente qualquer. Eu costumo botar um loading aqui, ou até mesmo um vazio. Não há necessidade de a gente dar um feedback para o usuário que o script está sendo baixado, né? Alguma coisa desse tipo. Mas se houver necessidade, a gente pode botar aqui alguma coisa nesse suspense aqui, tá? Ok, então esse aqui é o componente, né? Então ele retorna esse suspense, recebe o componente, e o retorno do children desse suspense é o próprio componente que a gente está passando. Então a gente vai utilizar ele dentro do nosso main hosts. Então aqui nessa parte aqui, ó, em vez de eu retornar direto essa questão aqui do lazy, eu vou colocar aqui um lazy loading. Deixa ele importar lá para mim. Vou abrir aqui e vou passar esse componente aqui dentro para ele. Ok, então vou fazer isso para os demais ali também. Vou colocar aqui. E beleza, vou identar, vou Alt Shift O para reorganizar os imports, Alt Shift I para organizar ali, salvei. A gente vai conseguir ter uma ideia de como que isso aqui vai funcionar agora, tá? Então dentro da aplicação, opa, deixa eu recarregar aqui, ver se houve alguma coisa. Tá funcionando. Então o que é interessante aqui, tá? A gente nota que a gente já começou a ter um padrão diferente de import dos arquivos aqui, ó. Esse aqui é o nosso main chunk, ou seja, a nossa aplicação ali que não está englobada por aquele lazy ali, nossa aplicação padrão, vamos dizer assim, principal. Esse 2 chunk aqui, ó, já é o código de users host aqui. Então tudo que a gente tiver ali para baixo, ele vai começar a segmentar aqui dentro, tá? Então eu até vou limpar aqui, ó. Então ele tem o main chunk e o 2 chunk. Deixa eu até tentar ver se dá pra gente filtrar só os chunk, tá? Ok. Esses vendor aqui são scripts de terceiros, né? Então o main chunk e o 2 chunk é da nossa aplicação, a gente está em usuário. Se a gente for em tarefas, ó, foi tão rápido que ele só piscou o load ali e já voltou, já baixou e trouxe, né? Então o 1 é a parte de tarefas. Então se eu for no dashboard, ele baixa o 0. Então ele organizou assim pra gente, o dashboard é o 0, o 1 é o tasks e o 2 é o usuários aqui. Então ele vai baixar os scripts à medida que a gente for acessando as rotas. Isso dá uma fluidez incrível para a aplicação, né? Então imagina que o cara entra na tela de login, cara, não tem o porquê eu carregar nada para dentro do login, nada que é privado, sendo que o cara só acessou a tela de login, né? Então quem nunca teve aquela sensação de, pô, entrar numa aplicação e sentir que ela é lenta, assim, só para carregar a tela de login ela demora, né? Então por que isso? Porque o pessoal não fez um lazy load das rotas, não fez uma separação adequada dos bundles da aplicação ali para conseguir ter uma fluidez melhor, né? Então aqui a gente vai utilizar esse recurso para fazer essa fluidez, tá certo? Então beleza, configuramos as nossas rotas aqui, tudo certinho. Temos aqui já funcionando a questão de rota com lazy, bacaninha. Então essa seria a nossa estrutura da nossa aplicação, né? A nossa estrutura básica. Então na próxima aula então, a gente vai criar a parte do header da aplicação, né? E aí depois em seguida a gente cria a parte do sidebar, que é a parte de menu, que é a parte que a gente vai criar do zero, bem dizer. Vamos se basear no Material para fazer isso. E depois sim a gente vai criar a parte de cadastro de usuário, cadastro de tarefa e cadastro lá do nosso cadastro, o nosso dashboard, né? Então beleza, pessoal, valeu por aqui. Por hoje seria só.